Olá, tudo bem? Meu nome é Gília, eu sou dentista especialista clínico na 3M e hoje o assunto que vamos conversar é sobre odontopediatria. Eu sou odontopediatra e entendo das dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. Então, hoje eu trouxe algumas dicas que vão facilitar o nosso atendimento clínico. E para começar, a gente vai falar um pouquinho do comportamento das crianças. A gente sabe que não é fácil atender criança, às vezes elas são agitadas, fecham a boca, choram, não gostam de sentir gostos diferentes, gostos ruins. Então, a gente tem que ter todo um tratamento especial, um tratamento diferenciado, pensar muito bem nos detalhes para tornar o atendimento da criança mais gostoso, para ser uma experiência mais lúdica, tornar, se possível, com sabores mais agradáveis, para que ela tenha lembranças boas e fazer com que, se possível, o atendimento seja mais rápido, porque a gente sabe que elas são agitadas, elas não têm muita paciência, então a gente tem que tornar o ambiente, fazer o nosso atendimento que seja mais agradável, de uma forma mais rápida, descontraída, para que a gente consiga realizar, o nosso atendimento de uma forma eficaz nesses pacientes tão, especiais. E hoje nós vamos falar agora sobre alguns produtos, e esses produtos todos voltados para a odontopediatria, o que que eles podem nos ajudar no nosso dia a dia. Então, primeiramente, os adesivos. A 3M tem no portfólio uma linha de adesivos, primeiramente o nosso adesivo Adper Scott Bond, o Multipurpose, ele é um adesivo que é considerado padrão ouro, um adesivo de 3 passos, ele sempre deve ser utilizado com a técnica condicionamento ácido total, ou seja, eu sempre vou ter que colocar ácido na dentina e no esmalte, aplicar o primer e depois o adesivo. Então é um excelente adesivo, porém são 3 passos que nós temos que seguir. Pensando em facilitar essa aplicação, a 3M juntou o primer adesivo no mesmo frasco e trouxe para o mercado a Hyper Single Bond 2. O Single Bond 2 também um excelente adesivo, porém também precisa ser utilizado na técnica condicionamento ácido total, ou seja, a gente sempre tem que deixar ácido na dentina e no esmalte, lavar muito bem e deixar a dentina levemente umedecida. Então, são adesivos excelentes, mas requerem que a gente utilize um protocolo bem rígido, além disso, de deixar a dentina levemente umedecida. Aí vem um ponto também que temos que pensar: cada faculdade ensina deixar a dentina levemente umedecida de uma forma. Então, é meio crítica essa técnica, a gente tem que estar muito atenta para conseguir o sucesso clínico esperado. E assim, tentando fazer com que eh, essa fase, né, de selamento dentinário usando o adesivo, a 3M trouxe para o mercado um adesivo mais tecnológico, o Single Bond Universal. Ele é um adesivo extremamente versátil e tecnológico. Ele vem ganhando consecutivamente vários prêmios como o melhor adesivo padrão ouro na categoria universal. Ele é o adesivo que tem mais pesquisas, com o maior número de pesquisas realizadas no mundo, são mais de 400 pesquisas independentes. Então, ele é um adesivo já muito estudado, o que traz segurança para a gente poder utilizar no consultório. A embalagem dele é muito a ergonômica, a 3M já ganhou um prêmio só pela embalagem, então vocês observam nas imagens que a gente pode abrir o frasco com uma mão só, ele tem essa voltinha na tampa que encaixa muito bem no polegar, a gente abre a tampinha, o biquinho dele é em forma de funil, evita que o adesivo escorra ali no bico, e logo depois a gente já pode fechar a tampinha na mesma mão. Então, torna-se o frasco fácil de manusear.
E o mais interessante, ele é um adesivo que pode ser utilizado na técnica que o profissional preferir. Então, tem profissional que prefere ainda utilizar ácido na dentina e no esmalte, mas quer usar o single bond universal. Ele pode fazer o uso dessa técnica. O ideal seria condicionamento ácido seletivo em esmalte. Então, a gente aplica ácido no esmalte e utiliza o single bond universal como autocondicionante na dentina. Dessa forma, é muito bacana porque a gente não põe ácido na dentina, não expõe os túbulos dentinários, causando menor sensibilidade pós-restauração para o paciente também. E a adesão é mais efetiva. E eu posso estar usando autocondicionante. Nesse caso, entra em especial as crianças que nós estamos falando. Às vezes a gente não consegue fazer um isolamento absoluto de uma forma adequada, a gente precisa fazer um isolamento relativo, um isolamento excelente, né, relativo, porém, às vezes a gente faz todo aquele manejo de comportamento da criança e ao aplicar ácido, se a gente não conseguir, sugar direito, da forma adequada e a criança sentir um pouquinho daquele gosto do ácido, pode colocar o nosso trabalho todo a perder. Então, dessa forma, quando a gente precisa fazer um procedimento mais rápido, um paciente especial, uma criança, a gente pode estar utilizando sem ácido. Lembrando que a gente deve friccionar um pouco mais tempo e com o passar do tempo, o que pode acontecer é ficar uma pigmentação na margem dessa restauração, mas não quer dizer que é infiltração, é uma pigmentação que com o polimento ela vai ser removida. E a tecnologia que tem dentro desse adesivo é chamado VMS. Então, o que, que é essa tecnologia VMS? V é do copolímero do Vitrebond. Então, esse componente que tem dentro do single bond universal vai fazer a adesão química na dentina úmida ou seca. Então, ou seja, lembra quando eu comentei com vocês que aquela dentina levemente umedecida é meio crítica, porque a gente não tem certeza se ela ficou mesmo levemente úmida? Com o copolímero do Vitrebond, mesmo que eu deixe a dentina um pouquinho mais úmida, um pouquinho mais seca, ele vai equilibrar essa umidade e vai garantir a adesão química na dentina. Então, isso é um fator muito legal, muito importante. O M é do monômero do MDP. Então, o M representa o monômero MDP, que vai fazer a adesão química na dentina não condicionada. Essa adesão química é altamente estável, é uma adesão iônica ao cálcio da superfície dental, altamente estável. Então, eu além de ganhar uma adesão, quando eu faço ataque ácido, por exemplo, no esmalte, que eu tenho aquela adesão micromecânica, eu ganho uma adesão a mais, a adesão química através do monômero do MDP. E o S é do silano. Então, na composição do single bond universal, eu também tenho o silano. Então, quem trabalha com restaurações indiretas, no lugar do silano, pode estar aplicando o single bond universal. Por isso, ele é um adesivo tão versátil. Ele tem duas apresentações, de 5 ml e de 3 ml, com rendimentos de 200 restaurações e 120, respectivamente. O mais importante é que a gente siga as instruções de uso. Então, qual que é a forma correta de utilizar o single bond universal? A gente vai aplicar ácido no esmalte, de preferência, né, fazer a técnica condicionamento ácido seletivo, lembrando que é opcional a escolha da técnica. Aqui é a parte mais importante. A gente tem que aplicar o adesivo ativamente por 20 segundos. Então, a gente pega o microbrush, espalha por toda a superfície. E às vezes a gente acha assim, 2, 3, 4, 5. Não, é 20 segundos. Põe ali no cronômetro, porque a gente tem que dar tempo do adesivo penetrar em toda a superfície dental e vedar muito bem, né, toda a área da estrutura dental. Quando a gente tem uma classe 1, a gente vai fazer 20 segundos na oclusal, em todas as paredes. Quando a gente tem uma classe, como é na figura da imagem que vocês estão vendo, uma classe 2, a gente faz 20 segundos na caixa oclusal e 20 segundos na caixa proximal, para a gente ter uma adesão excelente.
Evaporar o solvente, 5 segundos, jato de ar evaporando o solvente. Tem vários estudos que mostram que essa etapa é decisiva para o sucesso final da restauração. Então, é importante a gente evaporar o solvente e depois disso polimerizar por 10 segundos. Daí a minha cavidade está preparada para receber a restauração. Falando um pouquinho agora, já que a gente entrou em restaurações, vamos falar um pouquinho de resinas compostas. Para facilitar a nossa restauração, o que que a gente gostaria? De pegar a resina e simplesmente colocar na cavidade em um incremento só, não é mesmo? Mas se a gente fizer isso com as resinas convencionais que nós temos no mercado, por exemplo, aqui nessa imagem, uma Z350, uma Filtech Universal, o que que a gente vai acontecer? Pegar um grande incremento e colocar ali na cavidade, polimerizar. A resina vai contrair. Então, a gente vai gerar uma elevada tensão de contração e polimerização. Pode causar infiltração marginal. Se a parede estiver muito fina, ela pode até fraturar. Então, são vários problemas que eu posso causar utilizando na técnica errada. E além disso, se eu também colocar em grandes incrementos e polimerizar de uma vez, eu poderia gerar subpolimerização. Ela ficaria dura na superfície, eu acharia que estava tudo bem, mas na base, na profundidade, ela não conseguiria polimerizar. Por isso, para a gente facilitar essa essa restauração e utilizar uma técnica que nós chamamos, né, técnica em book, com resinas do tipo book, nós precisamos utilizar produtos que foram desenvolvidos para utilizar nessa técnica. A 3M tem duas versões de resinas do tipo book fill. A primeira delas é a Filtech Book Fill Flowable Restorative. É uma resina do tipo fluida. Então, ela é ideal para a gente utilizar na técnica Book and Body. Como que é essa técnica? A gente vai medir a cavidade e ela pode ser colocada até 4 milímetros de profundidade. A gente preenche toda essa a maior parte dessa cavidade, deixando em torno de 1,5, 2, para fazer a última camada com uma resina convencional. Pode ser uma resina corpo da Z350, pode ser uma Filtech Universal, porque daí na técnica incremental. Por que que eu tenho que utilizar uma resina para cobertura? Porque as resinas do tipo book normalmente são mais translúcidas para deixar passar a luz do foto. Além disso, eu não consigo esculpir uma resina do tipo book. Então, eu preciso de uma resina convencional para fazer essa última camada, esse último incremento, tanto pela estética como para poder realizar a escultura dental. Aqui eu tenho um caso clínico cedido pelo professor William Kabash, em que eu tenho uma restauração inicial de amálgama, foi removida, aplicado single bond universal e foi preenchido toda a cavidade ali 4 milímetros com a resina fluida. O ideal é você não fazer movimento de vai e vem, é deixar, ir inserindo o material e já acompanhando a pontinha, né, vindo acompanhando com a ponta e não fazendo o movimento de vai e vem, para evitar incorporar bolha. Além disso, eu acomodo toda a resina ali, ela se acomoda na cavidade, a gente polimeriza, pega uma resina convencional e faz a última camada com uma resina convencional. Isso facilita muito, né, eu ganho muito tempo no consultório para, diminuo o tempo de imagine eu restaurar essa restauração, toda essa cavidade com a técnica incremental. Eu ia perder muito mais tempo. Mas tem um jeito de simplificar ainda mais, usando a Filtech One Book Fill. Ela é uma resina também do tipo book, ela tem partículas de carga, na matriz ela tem monômeros que vão propiciar que a gente utilize em incrementos de até 5 milímetros. E o legal dessa resina, o grande diferencial, é que ela é também 100% nanoparticulada, como a Z350, por exemplo.
E qual que é a vantagem de ser 100% nanoparticulada? Então, vocês têm 2 imagens aí na tela. Da esquerda é uma resina que é considerado nanohíbrida, ou seja, ela tem partículas maiores, menores, de diversos formatos, com algumas partículas nano, que são bem pequenininhas. Então, quando um paciente tem na boca uma restauração com esse tipo de material, quando ele mastiga, escova os dentes, essas partículas vão se desprendendo do material. Qualquer material acontece isso. Só que como as partículas são maiores, o que acontece clinicamente? A gente observa que a restauração perde o brilho mais fácil, pode pigmentar mais, acumular mais biofilme, ela perde a estética mais rapidamente. Quando eu tenho uma resina, que é o caso a Filtech One Book Feel ou a Z350 XT, que é uma resina que é 100% nanoparticulada, as partículas são tão pequenininhas que ao escovar os dentes, ao mastigar, elas se desprendem do material e o que acontece clinicamente? A gente não consegue visualizar isso, então ela se mantém, o polimento dela se mantém por mais tempo, a lisura superficial, consequentemente, não acumula tanto biofilme, não pigmenta tanto também. Então, a nanotecnologia só traz benefícios. Além de aumentar a resistência mecânica também, porque as partículas estão unidas em nanoaglomerados, torna também fácil a manipulação do material. Se vocês observarem a resina, puderem manipular, a resina é bem gostosa de trabalhar, ela não gruda na espátula. Além disso, propicia uma melhor resistência ao desgaste e uma excelente manutenção de brilho e polimento. E a Filtech One Book Fill, ela tem monômeros diferenciados na composição. Um deles é o AFM, que é um monômero de fragmentação. Então, o que acontece quando a gente polimeriza a nossa restauração, o nosso incremento, o monômero se fragmenta e se liga a outro monômero. Isso diminui a tensão de contração. E tem também o AUDMA, que é um monômero mais longo, com uma cadeia mais longa, um alto peso molecular. Então, aqui a gente está esquematizando nos tracinhos vermelhos, é mais ou menos um esquema dos monômeros tradicionais, de uma resina convencional e o verde do AUDMA. Então, quando a gente coloca a luz, vai fotopolimerizar essa restauração, o que acontece? Os monômeros se unem para virar polímeros. Então, vocês veem como os tradicionais eles são menorzinhos, quando eles se unem, eles causam uma contração maior. Já o AUDMA, como ele tem um alto peso molecular, ele é mais longo, quando eles se unem, a tensão de contração é menor. E isso faz com que eu possa ter a segurança de utilizar num incremento maior. Essa resina é legal porque ela tem uma vantagem em relação à fluida de eu não necessitar outra resina para fazer a cobertura. Então, eu posso colocar um incremento só, até 5 milímetros, por exemplo, numa classe 2, e eu não preciso utilizar nenhuma para fazer a finalização. Isso tudo porque a gente conseguiu, através de um gerenciamento inteligente do índice de refração, aumentar a opacidade do material. Então, mesmo sendo uma resina do tipo book, ela ficou mais estética. Quando a gente está trabalhando com ela é um pouquinho mais translúcida. Quando a gente polimeriza, ela consegue trazer essa opacidade, tornando a restauração mais estética. Então, essa foi uma grande vantagem, né, desse material. A apresentação desse produto, ele vem em seringas de 4 gramas e também na apresentação de cápsula, que vem dentro desse potinho. São 20 cápsulas que equivalem, têm a mesma quantidade do material da resina. E essas cápsulas, elas encaixam nesse dispensador da 3M. Esse dispensador é muito bacana, ele pode ser autoclavado, a ponta dele gira 360 graus, então eu tenho um acesso muito legal a qualquer região, qualquer arcada, tanto superior quanto inferior, da boca do meu paciente. E é legal essa cápsula também, porque eu consigo levar o material com maior facilidade na cavidade,
Além disso, é voltado também para essa linha, né, de biossegurança, a gente não contamina, é uma cápsula individual, não tem a manipulação do produto, então hoje em dia isso está muito valorizado. Aqui nesse vídeo vocês vão ver a adaptação dessa resina na cápsula. Então ela tem uma pontinha de 8 milímetros, ela é legal para cavidades profundas, ela tem um ótimo acesso, e vocês veem que o material sai dessa cápsula um pouquinho com a consistência um pouquinho mais cremosa, o que faz com que ela consiga se adaptar muito bem a todas as paredes da cavidade e está pronto para eu realizar a, a escultura. Então, esse design da cápsula tem o melhor escoamento do produto. Dicas importantes com relação a resinas do tipo book fill. Não é porque eu estou utilizando uma resina do tipo book que eu vou ter garantia de polimerização, que ela vai polimerizar. Eu sempre tenho que observar se o meu foto está calibrado, está emitindo a irradiância prometida, se ele é um foto que tem uma luz colimada, se ele tem uma luz profunda, se eu vou conseguir fazer essa polimerização da forma adequada. E se eu tenho um LED de alta potência, um foto de alta potência, na oclusal eu vou polimerizar numa classe 1, por exemplo, por 20 segundos, e numa classe 2, eu polimerizo por oclusal. Daí eu tiro a minha matriz e polimerizo por vestibular, e lingual ou palatino, 10 segundos cada uma. Então é super importante a gente também estar observando essa etapa fundamental da polimerização, principalmente ao utilizar a resina do tipo book fill. E outra dica clínica com as resinas do tipo book é a técnica do carimbo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma técnica que vem para facilitar o nosso dia a dia também. É muito utilizada quando a gente tem aquelas cáries ocultas, em que a oclusal está intacta, mas a gente detecta, né, na nossa radiografia, por exemplo, aquela imagem de cárie, e que quando a gente coloca a broquinha ali pode cair num vazio. Então, nessa hora, quando a gente tem essa oclusal íntegra, a gente isola o nosso dente, pode usar um gel hidrossolúvel, uma vaselina, e pega uma resina, por exemplo, do tipo fluida, essa é uma resina do tipo book fill, aplica sobre toda essa superfície íntegra e polimeriza. E o legal é você ir introduzindo e ao mesmo tempo polimerizando para fazer um cabinho para eu poder segurar esse carimbo, porque eu estou fazendo o carimbo da superfície oclusal. É bom observar também que se esse cabinho ficou mais para mesial, né, mais para distal, para a gente saber como inserir novamente na nossa cavidade. Então, a gente vai fazer a remoção da cárie, vai fazer a prova do carimbo, aplicar o single bond universal na técnica que o dentista preferir, com flexão ativa, como eu já comentei, durante 20 segundos, jato de ar e polimerização durante 10 segundos. Aqui a gente vai utilizar a Filtech One Book Fill em cápsula com o dispensador, então vocês podem observar que ela é muito fácil de usar, a consistência dela já se adapta muito bem a toda a cavidade, a gente preenche toda essa cavidade, faz a condensação vertical, lateral, põe um isolamento na superfície, uma fita de teflon, por exemplo, e pressiona o carimbo no eixo de inserção correto. Então, dessa forma, a gente vai estar devolvendo para a restauração a anatomia anterior do dente do paciente. Remove a fita de teflon, remove os excessos com a espátula e alisa com o pincel seco. Dessa forma, a nossa restauração já está pronta e polimeriza por 20 segundos por oclusal. Então, vocês vejam que é uma técnica muito fácil, muito simples, que a gente
perde um pouquinho de tempo fazendo ali o carimbo, mas depois a gente ganha muito tempo. E a resina do tipo book fill é muito legal para utilizar nessa técnica, facilita muito o nosso trabalho, o nosso atendimento clínico. Depois é só fazer o ajuste oclusal e realizar o acabamento e o polimento. Nessa foto nós temos os disquinhos espirais que vão facilitar muito o formato dele, principalmente nessa região oclusal. E aqui o aspecto final da restauração. Aqui nós temos um caso clínico também, cedido pelo professor Fernando Borba e pelo professor Luciano Casagrande. É uma criança portadora de HMI, um dente 36 com lesão de cárie ativa. Então, a gente consegue observar que ela está com uma lesão enorme de cárie e a gente vai fazer o professor vai fazer uma restauração, sempre baseado na mínima intervenção. Então, na mínima intervenção, a gente sabe a tendência hoje, mundial é para ser feita essa técnica em que, ao restaurar, a gente vai preservar os tecidos duros, passíveis de remineralização, e vai selar adequadamente a restauração, mantendo a saúde pulpar e maximizando o sucesso da restauração. Então, primeiramente, aqui o professor vai fazer a remoção com instrumentos cortantes rotatórios de toda a parede, de todas as paredes laterais. Depois ele utiliza uma cureta para remoção na parede pulpar. E a terceira imagem, a gente tem o aspecto após a remoção seletiva de todo o tecido cariado. Aqui foi utilizado o ácido seletivo em esmalte, foi aplicado o adesivo e feita a restauração com a nossa resina Filtrek One. O legal é que logo em breve vocês vão estar sabendo, né? Nós vamos estar lançando um adesivo novo da 3M, em que vai ser excelente para essa técnica de mínima intervenção, ele vai ter uma adesão excelente nessa dentina e, e vai trazer maior resistência, maior sucesso para essas restaurações. Em breve vocês vão ter novidades. E agora, para finalizar, nós vamos falar um pouquinho de prevenção e manutenção. Nós mesmos temos que valorizar no nosso consultório essa etapa de prevenção, de manutenção. Muitas vezes nós restauramos, fazemos reabilitações e daí nós avisamos para o paciente, ó, daqui uns meses nós vamos chamar você para fazer uma limpezinha. Não, eu acho que a gente tem que valorizar muito que essa etapa de manutenção, de profilaxia, é muito importante. Ele tem que entender que só ele fazendo essa manutenção, a gente vai garantir a longevidade clínica do tratamento. Então, nós temos que mostrar para o paciente não uma limpezinha, mas um programa robusto de prevenção e manutenção no consultório. Esse programa no nosso consultório tem que identificar os diferentes perfis do paciente, tem que conscientizar esse paciente da importância para a gente conseguir a fidelização, sempre fazendo agendamentos periódicos e pacotes personalizados de acordo com o risco do paciente, do risco à cárie. Então, é um tratamento, um plano, um programa de prevenção e preservação muito personalizado e individualizado. E falando um pouquinho em cárie, a gente sabe que a doença cárie é uma doença infecciosa, oportunista, ela tem um caráter multifatorial, ela é muito influenciada pelos carboidratos da dieta e pela ação dos componentes salivares. A gente sabe hoje em dia que ainda 2/3 da população mundial são portadores de cárie e que a cárie é uma doença crônica, ainda considerada de maior custo para tratamento, segundo a Organização Mundial da Saúde. Porém, ela é uma doença comportamental e passível de prevenção. Então, cabe a nós aqui ter muito trabalho para a gente conscientizar esses pacientes.
E a gente tem alguns mecanismos de controle da doença cárie. O primeiro deles é o uso regular de dentifrício fluoretado. O segundo é o controle da dieta, orientação, né, para o paciente do que comer, a hora, a quantidade, a frequência. Terceiro ponto, aplicação tópica de flúor regular, eh, com frequência no consultório. O quarto ponto é o selante preventivo, que a gente já vai conversar. E o quinto é a manutenção periódica profissional programada. Vamos falar um pouquinho sobre profilaxia profissional. Nós sabemos que hoje, na maioria dos casos, quando o paciente chega no nosso consultório, a gente pode fazer uma profilaxia, tanto, por exemplo, com uma pedra pomes, uma pasta profilática, usando uma tacinha de borracha, ou usando o aparelho a jato, né, fazendo aquela profilaxia normalmente utilizando bicarbonato. Mas pensando em tornar essa etapa mais confortável para o paciente, a 3M trouxe o Cleanpro Prof Powder. Ele é um produto que é 99% composto por glicina. Glicina é um aminoácido natural, é encontrado na saliva, nos alimentos. Os aminoácidos formam proteínas, então por isso ele é biocompatível com o nosso organismo. E a partícula do Cleanpro Prof Powder é bem menor do que o bicarbonato, que normalmente nós utilizamos. O bicarbonato é muito mais agressivo para as estruturas as estruturas do dente, né, as estruturas minerais do esmalte, da dentina, às vezes da dentina exposta. A gente não pode utilizar o bicarbonato com maior frequência. Então, principalmente, a gente aqui voltando, falando para as crianças, é um produto que a gente pode usar com segurança em criança. Ela tem baixa abrasividade, ele não vai causar nenhum dano, tem conforto para o paciente, porque é uma abrasividade suave. O legal é que ele não é salgado, ele é doce, então o paciente sente uma sensação gostosa ao ser feita a profilaxia com o Clean Prof Powder. E o legal é que eu não preciso polir final, porque normalmente quando a gente usa o bicarbonato, como ele causa mais desgaste, mais ranhuras na superfície do esmalte, das restaurações, a gente tem que fazer um polimento. Já o Clean Prof Powder a gente não precisa, então a gente tem maior economia de tempo. Então é no equipamento para que a gente faz a profilaxia, ou o equipamento a jato, a gente remove qualquer produto que a gente tenha colocado dentro dele, um exemplo, o bicarbonato, e coloca o Clean Prof Powder. Ele é utilizado, então, dentro desse equipamento. E falando um pouquinho em prevenção, produtos para prevenção, a gente sempre normalmente utiliza enxaguatório, creme dental, verniz fluoretado, flúor, e todos esses produtos têm flúor, cálcio e fosfato normalmente dentro da composição. Só que o flúor é altamente reativo e ele já dentro da embalagem do produto está reagindo com o cálcio e com o fosfato. E isso torna, quando eu vou utilizar o produto, eu tenho menor quantidade de flúor biodisponível no momento do uso. Então, a 3M conseguiu isolar esse cálcio fosfato, colocar uma película, como se fosse uma película ao redor dele, e daí eles conseguem coexistir com o flúor dentro da embalagem sem estar reagindo. Quando o paciente utiliza um produto que tem essa tecnologia, ou a gente aplique um produto que tem essa tecnologia no paciente, o que acontece? A saliva dissolve essa película e faz com que o flúor reaja com o cálcio fosfato no momento da aplicação. Isso torna o produto mais eficaz, porque eu tenho mais flúor biodisponível no momento que eu preciso. E esse produto da 3M, o Clean Pro White Varnish, tem essa tecnologia. Ele é um verniz para preservação de tratamento de lesões, para prevenção de tratamento de lesões cariosas. Ele vem nessa embalagem de sachêzinho. A cor é uma cor translúcida, assim, então ela mimetiza, ela é bem uma cor que não vai interferir esteticamente no paciente, não é aquele amarelado como é normalmente os vernizes, né, utilizados no mercado. Ele é muito higiênico,
prático, o sabor dele é melão, então as crianças gostam muito. A aplicação é muito fácil, a gente aplica na região vestibular, pede para o paciente fechar a boca, em poucos segundos ele vai migrar nas regiões interproximais e se espalhar pela boca inteira. E o bacana também desse produto é que a gente pede para o paciente evitar ingerir alimentos sólidos, quentes ou com álcool, ou escovar os dentes e passar o fio por durante as primeiras 4 horas. Porém, se ele quiser tomar uma água, um suco, não vai interferir, ele pode, tá? Então é uma vantagem também em relação ao uso em crianças. E escovação. Escovação a gente sempre ensina para os pacientes as técnicas corretas, a escova correta, porém, muitas vezes a anatomia, principalmente dos molares, dos dentes posteriores, existem sulcos muito profundos, em que a escova não consegue alcançar essas regiões e remover o resto de alimento, de biofilme. Então, nesses casos, é legal, é interessante a gente fazer, lógico, quando indicado, quando o paciente for caracterizado, por exemplo, com paciente de alto risco, fazer esse selamento dessas superfícies, tornando mais fácil a remoção de resíduos. E para isso, nós temos o Climpro XT Vernish. Ele é um selante ionomérico para proteção sítio específica. É legal porque ele é à base de glicerofosfato de cálcio. E esse produto estimula a remineralização na superfície dental. Ele serve como selante de fóssulas e fissuras, mas também pode ser utilizado para uma obliteração mecânica dos túbulos quando o paciente tem uma hipersensibilidade dentinária, por exemplo, em regiões cervicais. Ele vai permanecer na boca do paciente por até 6 meses. Ele é fácil de aplicar, confortável para o paciente e é fotopolimerizável. Então, isso torna o procedimento também mais rápido. Aqui a gente tem um caso muito comum no consultório, quando a gente está atendendo pacientes infantis, em que o molar está irrompendo e a gente tem aquele capuz gengival recobrindo. Às vezes, para mais alimento, dificulta a higiene nessa região, e quando a gente quer evitar que esse dentinho né, e rompa sem desenvolver nenhuma lesão cariosa, o legal é fazer o selamento dessa região. Só que às vezes a gente não consegue fazer um isolamento o absoluto para a gente fazer um selamento definitivo. Então, nessa hora, é um material excelente, é o Climpro XT. A gente vai fazer a profilaxia, vai fazer o condicionamento ácido e aplicar o produto em toda a superfície e fotopolimerizar. Então, dessa forma, o elemento dental está tendo a chance de romper na cavidade bucal, protegido, porque esse produto vai permanecer ali por cerca de 6 meses e vai estar liberando o flúor, protegendo e facilitando, fazendo com que o paciente facilite a higiene, a escovação. Outro caso é quando o paciente infantil, por exemplo, utiliza aparelho ortodôntico. A gente sabe, é fácil higienizar? Não, não é fácil. Às vezes o paciente não é colaborador, não consegue fazer a higiene adequada. A gente sabe que o bracket e borrachinha, tudo isso é o fator de retenção de alimento, de biofilme, e para a gente evitar, quando for remover esse aparelho, evitar aquelas manchas, lesões de manchas brancas ao redor do bracket, a gente pode oferecer essa proteção para o paciente nessa região. Então, nessa região, a gente pode aplicar, a gente vai fazer o ataque ácido, lavar, aplicar o Climpro XT, toda a região, ou pode utilizar um microbrush e fotopolimeriza. Vocês veem que ele não interfere esteticamente, ele está protegendo toda essa região mais suscetível à desmineralização, oferecendo essa proteção a mais. Tem alguns casos em que a lesão já foi estabelecida, né? Então já começou aquela desmineralização, aquele desenvolvimento dessas lesões é, iniciais de cárie. Então, é feito uma limpeza, uma profilaxia, feito o ataque ácido, condicionamento ácido,
aplicado o Cleanpro XT Vanish e polimerizado. Nesse caso, eu não estou fazendo a prevenção, nesse caso eu já estou utilizando o produto como tratamento das lesões. Então essa aqui é a foto inicial e aqui é a foto após 6 meses, já com as lesões remineralizadas. Então é um produto muito bacana para ter no consultório, que vai ajudar muito nesses casos. E falando um pouquinho de lesões, HMI, que estão muito comuns. É um distúrbio de desenvolvimento do esmalte dentário, ele pode afetar tanto como 1, 2, os 4 molares permanentes, pode envolver os incisivos centrais ou não, e uma alternativa é a gente estar aplicando tanto o White Vanish, que é o nosso verniz, como o Cleanpro XT Vanish também, né, que é o produto à base de glicerofosfato de cálcio, libera flúor e é fotopolimerizável. Então, são 2 alternativas que a gente pode estar aplicando nos dentinhos desses pacientes com HMI. E para finalizar, para completar a linha de prevenção da 3M, nós temos o Cleanpro 5000, que é um creme dental de baixa abrasividade, ele tem sabor baunilha mentolada bem suave, ele é indicado pelo profissional, não vende em farmácia, no supermercado, ele é vendido na dental, tem que ter, né, CRO para comprar esse produto, então a gente orienta que vocês comprem e passem para o paciente, podem até embutir no valor do tratamento, e ele é um creme dental que possui também aquela tecnologia TCP que eu comentei com vocês, e é indicado para pacientes de alto risco à cárie. Então, esses pacientes vão utilizar esse creme dental uma vez por dia, de preferência na última escovação, e complementar o tratamento que nós fizemos no consultório, vão utilizar em casa. Dessa forma, eles vão estar muito bem assessorados, muito bem amparados, protegidos tanto com o nosso tratamento no consultório, complementando o tratamento caseiro. Ele é um creme dental utilizado tanto para pacientes especiais, para pacientes que tomam, por exemplo, remédios antidepressivos, remédios para emagrecer, que diminui a saliva, expõe o paciente ao risco, pacientes que fizeram radioterapia e também para pacientes de alto risco à cárie. Então esse é um creme dental, eh, que pode ser utilizado, pode ser prescrito pelo profissional e utilizado pelo paciente uma vez ao dia em casa. E essa é toda a linha de produtos de prevenção da 3M. Então, a gente pode ter oferecer para o paciente esse tratamento, essa prevenção, manutenção, preservação, com qualidade e eficiência. E hoje, mais do que nunca, está na hora da gente oferecer saúde para o paciente, né? Por toda essa fase que nós estamos passando, todo mundo está se cuidando, está valorizando, a saúde, então mais do que está na hora de nós também no consultório valorizarmos essa etapa tão importante, tão fundamental, que vai garantir o sucesso clínico de todo o nosso tratamento. Eu queria agradecer a todos vocês, me colocar à disposição para esclarecer qualquer dúvidas e nós nos vemos até uma próxima. Muito obrigada.